Bom, gente, eu conversando com a Isabela, queria fazer uma breve introdução para vocês. A gente vai entrar no assunto da ciclofoto e queria dizer para vocês que a Isabela é uma das maiores referências em ciclofotocoagulação aqui no país. Tá? Ela tem diversos trabalhos publicados, tem uma técnica de aplicação que ela desenvolveu, publicou numa das revistas mais importantes na Ophthalmology. Então a gente vai mudar um pouco a dinâmica do que está no programa. Tá? Eu queria muito que a Isabela me ajudasse nessa discussão, acho que vai ser mais rica, e depois a Isabela vai falar muito mais, já cedi um espaço bem maior para ela poder falar com todos nós aqui. Mas eu vou fazer uma introdução e a gente vai discutir indicações e contraindicações, e a ideia é nessa dinâmica de cada situação clínica, a gente abrir, aí Isabela, Maria Beatriz, Márcia também comentar, vocês fazerem perguntas, tá? E a gente vai situação por situação para poder discutir. Eu acho que vai ser mais interessante do que só ficar falando num sábado de manhã. Vocês vão ficar cansados, né, depois de tanta aula ontem. Bom, a ciclofoto, para quem, acho que todos aqui conhecem, mas quem tem pouco contato com ciclofoto, é um procedimento ciclodestrutivo que vai reduzir a pressão intraocular ao diminuir a produção de humor aquoso pelo corpo ciliar. E essa era a filosofia, o entendimento da ciclofotocoagulação na evolução da cicloterapia, né? A gente tem que lembrar que ciclodestruição é uma coisa que é dos anos 30, né? É muito antigo, né? Eu vivenciei na minha residência a ciclocrioterapia, acho que alguns aqui tiveram a oportunidade de usar, e a ideia era que esse procedimento promovesse um comprometimento dos processos ciliares, né? Com a ciclofotocoagulação, a gente tem uma evolução dessa tecnologia já há muitos anos, né? E a ciclofotocoagulação transescleral, ela vai, através da administração do laser, atravessando a esclera, essa energia do laser ser absorvida pela melanina dos processos ciliares, resultando numa necrose tecidual por coagulação, usando os métodos tradicionais, as técnicas tradicionais de aplicação. E por conta do que a gente teve de experiência nas técnicas tradicionais e também por conta da ciclocrioterapia, onde a gente às vezes tinha resultados difíceis, a gente utilizava quase que exclusivamente para olhos com glaucoma refratário e baixo potencial de visão, né? E o que veio acontecendo ao longo dos últimos 15 anos, talvez um pouco mais, né, Isabela, é uma evolução desse tipo de laser, com subtipos de laser, na forma de aplicação e que expandiu um pouco as indicações de aplicação do laser, né? Então, hoje, no mercado, a gente tem, falando de ciclofoto como um todo, a gente tem basicamente 3 principais métodos que se usam, né? Tem alguns outros, mas não tão comuns, mas que é a ciclofotocoagulação transescleral no chamado modo contínuo, que é o tradicional ciclofotocoagulação. A gente tem a ciclofotocoagulação modo contínuo por via endoscópica, que aqui no país a gente teve uma empresa representando, nem sei se ainda tem, não sei se você tem notícias, Isabela, eu acho que já não representa mais, existem poucos lugares que tem, lá na escola a gente tem um aparelho, mas não consegue comprar sonda, para vocês terem uma ideia, né? E a ciclofoto transescleral com laser micropulsado, que é uma tecnologia que veio dos últimos anos, inicialmente por uma empresa, mas hoje disponível por outras empresas, inclusive a empresa que é representada aqui pela Adapt através do Meridian, né? Mas a ciclofotocoagulação transescleral no modo contínuo, que é a técnica padrão, ela tem na sua tradição essa configuração fixa do laser, que normalmente, como a gente utilizava, era um tempo fixo de 2.000 milissegundos, com uma energia inicial de 2.000 miliwatts, e você ia ajustando essa energia à medida que você ia identificando o som relacionado à explosão do tecido uveal do processo ciliar, que é aquele famoso POP, e aí você ia ajustando isso um pouco menos para que você tivesse um resultado um pouco melhor. A gente vai falar de técnica, a Isabela vai falar de técnica na apresentação dela, a gente vai entrar em mais detalhes, mas eu vou dar um contexto um pouco mais histórico aqui, tá? E a ciclofotocoagulação, ela foi mudando, né? Na verdade, esse senhor aqui, esse colega, Douglas Gasterland, em 2009, ele publicou num folheto chamado Glaucoma Today,
os parâmetros propostos para fazer uma mudança da aplicação da ciclofoto transescleral no modo contínuo. Ele tinha estudado em olhos de coelhos, num outro estudo publicado, e viu que você poderia pensar na aplicação desse laser usando menos energia e mais tempo, né? E ele propôs inicialmente que você usasse uma diferenciação entre as cores da íris dos pacientes. Pacientes com íris castanho escura ou castanho clara, você usaria uma energia, em vez de 2.000 miliwatts, 1.250 miliwatts, com um tempo de 4 segundos, e pacientes com pigmentações outras de íris mais claras, uma energia um pouquinho maior e um tempo um pouquinho menor, mas ainda assim com a filosofia de baixar a energia e aumentar o tempo e ter respostas melhores, mais seguras, tá? Então, começou a se ter uma série de estudos mostrando resultados mais seguros nessa ciclofotocoagulação, menor quantidade de inflamação, que era uma coisa relativamente frequente usando a técnica tradicional. E depois, em seguida, ou mesmo quase que simultaneamente, foi surgindo a ciclofototerapia. Opa, caiu alguma coisa aqui. A ciclofototerapia por micropulso, que basicamente usa... O que faz a ciclofoto por micropulso? Ela usa pulsos curtos de energia com intervalos de descanso. Então, você tem um ciclo on e um ciclo off, e isso vai reduzir o dano tecidual para as estruturas adjacentes, porque na aplicação contínua, essa energia vai sendo aplicada e isso pode promover uma alteração além do que você gostaria que acontecesse no tecido em que você está aplicando de forma transescleral. E nesse tipo de equipamento já se propôs que, além de comprometimento do corpo ciliar, você tivesse também um possível fluxo aumentado do humor aquoso, quer seja por via trabecular ou por via uvoescleral, que é discutível, mas o fato é que, usando um ciclo aí com 2.000 miliwatts, num ciclo de trabalho de 31%, mais ou menos, você tem o laser ligado por meio segundo, 0,5 milissegundos, e o laser desligado por 1,1 milissegundos. Né? Então, esse processo de ter um ciclo de energia e depois um descanso promoveria uma manipulação do tecido uveal de uma forma mais delicada, né? E a aplicação do laser do micropulso é diferente da aplicação do laser no modo contínuo, porque no modo contínuo o probe ele é colocado de forma fixa e depois deslocado pontualmente em posições ao longo da parte superior e inferior do olho. E aí a gente tem diversas técnicas, a Isabela vai comentar sobre a técnica dela, e no modo contínuo você tem o movimento do probe, né, durante a aplicação, existe um tempo de aplicação e também existem técnicas diferentes de tempo de aplicação que eu não vou comentar aqui nessa apresentação. E a sonda sendo movida lentamente nesse movimento semicircular. A literatura mostra que esse tipo de cicloterapia ele é teoricamente mais seguro do que a técnica tradicional em termos de complicações, com bons resultados também. E aí temos aí depois uma discussão da comparação das duas técnicas. Como eu disse, não existe mais a exclusividade da empresa original no micropulso, então existem outras empresas que fabricaram o laser para poder fazer tanto de forma contínua quanto de forma no micropulso. A gente tem várias delas, uma delas é a Meridian, né, que é representada aqui pela Adapt, com sondas específicas para cada tipo de aplicação do laser, né? Então, à esquerda vocês veem a sonda tradicional, que é basicamente igual ao G-Probe, da versão original, e a sonda de ciclofotocoagulação por short pulse aqui, ou aplicação subliminar, porque o nome micropulso é um nome patenteado, mas é basicamente o mesmo efeito, né? E aí, o que esses estudos foram sendo feitos ao longo dos anos é comparar a capacidade dessas novas técnicas de promover a redução pressórica e mostrar uma segurança um pouco maior em termos de resultado, menos inflamação e a grande preocupação da gente, risco de evoluir para atrofia ocular com a aplicação do laser, né? E por conta da maior segurança, alguns estudos começaram a mostrar bons resultados mesmo em olhos com boa acuidade visual, com bom potencial de visão e às vezes até como cirurgia primária, né?
e aí a gente vai abrir discussão para isso, aqui na nossa apresentação junto com a doutora Isabela, né? Então eu vou começar falando um pouco das indicações e a gente vai expandindo isso numa discussão maior, né? Então, eu vou colocar as indicações talvez mais clássicas aqui para a gente poder depois abrir para outras indicações. Então, frequentemente, a gente tem uma indicação talvez mais fácil, que é onde você tem um mau controle pressórico num paciente com terapia medicamentosa máxima e que não tem espaço para fazer o que a gente comentou ontem, de trabeculoplastia seletiva ou uma cirurgia angular por conta do glaucoma, onde há um comprometimento anatômico importante do seio camerular, um nível pressórico elevado e ou um dano glaucomatoso mais avançado. E quando você pensa na cirurgia filtrante, nesse caso o paciente tem uma menor probabilidade de bom resultado, né? E quais seriam esses pacientes em potencial, tá? Então, um deles, aqui eu vou abrir para discussão, mas é a presença de cirurgia ou cirurgias filtrantes prévias, onde a conjuntiva já não é mais viável, né, para uma revisão cirúrgica, para um agulhamento, ou para uma nova fístula, quer seja uma nova trabeculectomia, ou um implante de drenagem, ou o paciente teve a cirurgia, até tem uma conjuntiva viável, mas tem uma história de complicações importantes nas cirurgias filtrantes prévias. O paciente tem uma história de atalamia, descolamento de coroide, tem uma anatomia ocular que facilita isso, ou um comportamento difícil que facilita isso, né? Então, eu vou começar pedindo para a Isabela discutir essa primeira indicação, se você também pensa assim, se você acha que tem possibilidades outras nesse tipo de situação. Temos microfone? É isso aí. Esse é um dos casos que mais ajuda, né, os nossos pacientes, com certeza. É uma ótima indicação. Lembrar de poupar essa região da cirurgia, né? Você não vai colocar a sonda nessa região da cirurgia, porque é uma região que você pode ter afinamento escleral, você pode ter alguma complicação com a ciclo colocando a sonda nessa região. Então, você vai aplicar, daqui a pouco a gente vai conversar sobre a técnica, mas você vai poupar essa região, a região da cirurgia prévia. E, assim, eu tenho uma paciente que eu, por acaso, lembrei agora dela, olho único, e nesse olho único, o colega fez uma TREC que fez um maligno, né? Fez um misdirection, o glaucoma maligno, que esses casos de atalamia, né, e compressões altíssimas, então um caso gravíssimo. E aí, depois que conseguiu resolver, e aí quando eu a conheci, ela já estava num quadro mais estável, né, sem atalamia, sem maligno naquele momento, mas a pressão descompensada com o uso máximo de colírios. Então, é um olho que você quer evitar entrar, né? Porque assim você sabe dos riscos. E aí a gente tem acompanhado ela. Eu fiz a ciclo tem uns 4 anos. Depois de 2 anos a pressão voltou a aumentar. A gente fez mais uma aplicação e agora a pressão está aumentando novamente. Mais 2 ou 3 anos da minha última aplicação, e agora a gente está conversando com ela sobre essa questão da reaplicação, porque esse é um dos pontos que a gente também vai conversar aqui, que a gente evita reaplicar, porque a gente vai tendo aumento de complicações. Então, no caso dela, eu já fiz uma vez, já fiz a segunda vez. Agora, na terceira, a gente está assim, olha, eu tenho uma câmara ampla, eu tenho uma conjuntiva viável, eu tenho conversado com ela, será que a gente não faz uma trabeculectomia? A gente sabe dos riscos, mas ela mesma fala, poxa, eu tive uma complicação muito grande com a TREC, né? Os pacientes já vão acostumando com os nossos termos, porque a gente vai orientando bem eles sobre isso. E quando a gente pesa riscos e benefícios em relação à TREC, fazendo a técnica que a gente vai conversar aqui da ciclo, realmente são riscos baixos, mas as reaplicações aumentam os riscos. Então, é uma ótima indicação esses casos para a falência de cirurgias filtrantes, né? Ótimo. Muito bom. E uma outra indicação aqui, até entrando no campo da retina, a colega estava conversando agora há pouco sobre retina, né? Olhos submetidos à cirurgia vitro-retiniana pars plana, né, com implante de óleo de silicone. Esses casos são difíceis, a gente discutiu ontem, né, que muitas vezes
a cirurgia fistulizante é muito desafiadora nesses pacientes, né? Então tem havido uma mudança nessa forma de pensar, né? Eu queria que você comentasse isso, Isabela. Excelente. Ontem, quando você comentou, eu falei, vamos falar amanhã, porque, de fato, são óleos desafiadores, né? Eu costumo falar, olha, eu sou sócia de 5 retinólogos, então a gente tem com bastante frequência, infelizmente isso pode acontecer da pressão descompensar. Muitas vezes, paciente olho único, que o retinólogo não pode tirar o óleo ainda, porque tem riscos, então a gente aplica o laser, às vezes, até sem retirar o óleo. É tudo muito bem conversado com o paciente. Então, eu explico, olha, ainda não dá para tirar o óleo, porque tem risco de redescolar a retina. A gente vai tentar um laser que, entre aspas, diminui um pouco, né, fecha um pouco a torneirinha. Então, eu falo muito isso com o paciente da pia da nossa casa, que o óleo cola a retina, mas entope um pouco o ralinho, e vou usando esses termos, estou usando aqui com vocês, porque eu acho que é algo que facilita na conversa com o paciente. Eu falo para os pacientes, toda a cirurgia de glaucoma, absolutamente todas, a pressão pode voltar a aumentar, então o laser é uma tentativa. Se a gente conseguir controlar a pressão, ganhamos mais 6 meses, 1 ano, até a gente conseguir, o retinólogo conseguir retirar o óleo. E muitas vezes a gente consegue controlar a pressão, né? Mas eu falo para o paciente, olha, eu até sou um pouco mais positiva, eu falo assim, em 85% das vezes a gente consegue controlar a pressão, mas tem aqueles 15%, 20% na nossa publicação, na verdade, vem assim uns 80%, 75%, 80%, mas eu sou um pouco mais positiva para o paciente, né? Ficar mais animado, coitado, já está vivendo grandes desafios. Aí eu falo, tem uns 15% que a pressão não controla depois da ciclo e a gente precisa retirar o óleo e associar essa retirada de óleo a uma cirurgia antiglocomatose. Se precisar, a gente conversa sobre isso nesse segundo momento. Então, muitas vezes a gente consegue, com uma sessão de laser, controlar a pressão mesmo sem tirar o óleo. Isabela, já tem indicação de retirada do óleo. Posso fazer a ciclo junto com a retirada do óleo? Olha, não tem estudos para eu responder isso para você. Falar, o estudo encontrou melhores respostas assim, assim, assado. O que a gente percebe é que quando a gente faz a ciclo associada a outras cirurgias, o olho pode inflamar um pouquinho mais, né? Que era algo que a gente não teria esse hipópio, por exemplo, se eu fizesse uma retirada de óleo associada a um tubo, ou a retirada de óleo associada a uma track mesmo, que isso pode ser feito. Então, quando eu vou fazer a cirurgia associada, eu prefiro associar as cirurgias filtrantes. Tenho exceções sempre, né? Toda regra tem exceções. Aquele paciente que não vai me deixar manejar ponto, é um paciente mais idoso, que eu quero fazer uma cirurgia menor, digamos assim, mais rápida até. Aí a gente pode tentar fazer a ciclo e retirar o óleo no mesmo momento, mas tudo bem combinado com o paciente, que se não controlar, a gente vai precisar voltar para o centro cirúrgico, né? E um outro ponto super importante, só para deixar claro também para vocês, a ciclo ajuda muito, né? Nos ajuda muito no dia a dia, mas saibam o que esperar dela. Esse paciente vai ficar com a pressão boa com colírios. Dificilmente você vai conseguir uma pressão boa sem colírios. Isso é importante para alinhar com o paciente. Diferente de uma track, que na maioria das vezes a gente consegue pressão boa sem colírios, na ciclo a gente consegue pressão boa. O paciente usava 3 classes, agora usa uma classe ou um combinado, um colírio combinado, por exemplo. Muito bom. E naqueles com emulsificação de óleo também, né, Isabela? Às vezes, por mais que tenha tirado o óleo, a gente fica com receio. A gente até comentou ontem isso, né? Você vê lá os fish eggs no ângulo superior, aí você vai fazer um tubo, uma track, põe pars plana. Sempre tem alguma coisa residual. O retinólogo não consegue também nem sempre fazer eliminando qualquer risco de ficar alguma coisa residual, né? E é uma outra opção interessante nesses pacientes, né? Quando a gente pega o histórico do que a gente fazia antes, né? A gente colocava, às vezes, implante inferior, porque a ponta do tubo fica para cima, achando que vai ter bom resultado, e às vezes não tem, né? Eu falo porque já passei por isso. E o paciente também se incomoda, às vezes, de ter feito uma cirurgia vitreoretiniana que já é grande, né? E você vai lá e coloca um implante de drenagem, isso, às vezes, não traz o resultado seguro que você quer,
e ainda além disso você tem uma mudança anatômica maior com a presença do implante numa posição que normalmente não seria habitual, né? Então são situações desafiadoras, o paciente fica ansioso e às vezes uma ciclofotocoagulação com remédio pode ser a solução mais simples, né? Um outro quadro, uma outra situação aqui, Isabela, a gente falar dos pacientes pós-transplante penetrante de córnea, né? Eu, pessoalmente, acho que eu comecei foi lá na escola, né? Aqueles que, às vezes, casos dificílimos que chegam na escola, paciente que faz úlcera de córnea e precisa de um transplante penetrante a quente, né? Que não é na situação ideal, já teve comprometimento do segmento anterior e é para manter a estrutura do olho, mas ele evolui com glaucoma, só que o segmento anterior dele é super comprometido e não tem espaço para track, não tem segurança para fazer um tubo, tem o transplante, o tubo vai descompensar o resto de córnea que ele tem que ainda funciona, né? E também você tem a outra situação clínica que é naqueles pacientes que têm boa condição anatômica e que têm um segmento anterior bom, né? E que seriam potenciais candidatos a uma trabeculectomia ou um implante de drenagem. Eu vou colocar aqui duas evidências, e aí abro para você discutir, que são estudos tanto com o micropulso em pacientes com transplante de córnea, como primeira intervenção, mostrando bons resultados, né? Controle, taxa de sobrevida do enxerto de 94% com 1 ano e 81% após 2 anos com a ciclofotocoagulação por micropulso e com controle pressórico satisfatório, né? Porque muitos desses pacientes a gente tem tradicionalmente a intenção de fazer muitas vezes um implante de drenagem e aí você tem a preocupação com a sobrevida do enxerto que a literatura mostra que é menor, sem dúvida, com o implante de drenagem. E a gente tem também no modo slow burn, né, na ciclofotocoagulação slow burn, também referências sugerindo que você pode ter um resultado também satisfatório no transplante penetrante nesses pacientes. Então, eu queria que você comentasse, Isabela, sobre a indicação, tanto na situação mais difícil do transplantado, como naqueles transplantes que, teoricamente, têm espaço para fazer uma trabeculectomia ou um implante de drenagem. Como é que você normalmente propõe nessa situação? Eu diria que essas são as principais indicações, né? E é aquele olho que a ciclo realmente é difícil você ter uma complicação com ela. Por exemplo, acabou de fazer o transplante, aquele olho está quente, aquele olho está vermelho, permeado, né? E aí a pressão descompensou, isso pode acontecer após o transplante. Aí os colegas têm encaminhado para mim, a gente faz a ciclo e realmente a gente percebe já no dia seguinte aquele controle pressórico com um colírio, né? A gente consegue melhorar a pressão. Dali a 1, 2 meses, se essa pressão não controlar por completo, então, digamos, estava 40 e agora a gente trouxe aqui para 20, e aí a gente ganha tempo para esse olho acalmar. Às vezes a gente já resolve ali, não precisa de reabordar, mas alguns pacientes que precisam, a gente já está com o olho mais calmo para fazer uma track, por exemplo. Então, mais uma vez, a ciclo vai entrar aqui salvando mesmo esses pacientes. Eu acho que é um caso que vale muito a pena fazer a ciclo, com todos os cuidados que a gente vai conversar depois, mas vale a pena. E aí, principalmente num olho que anatomicamente não te dá espaço para outras cirurgias, aí não tem erro, tem que ser essa. É essa que a gente tem que fazer, né? Então, mais uma vez, tudo bem conversado com o paciente. Então, eu falo muito isso para o paciente, né? Que nenhuma cirurgia de glaucoma é definitiva, que em todas as cirurgias a pressão pode aumentar, que tendo em vista que ele acabou de operar, a gente vai fazer uma cirurgia que não entra no olho, que é com um laser, que costuma ter um pós-operatório muito tranquilo, a gente usa parâmetros muito tranquilos para justamente ter menos complicações, mas que, como qualquer cirurgia, a pressão pode não controlar e eu posso precisar de outras cirurgias. Ponto. Geralmente, quando eu explico isso, né, o paciente fica mais confiante, mais tranquilo, e é que realmente acontece. Agora, tem que ter cuidado. Quando a gente for falar das técnicas, né, de aplicação do laser, esses olhos, eles têm anatomia diferente, e eu vou falar muito isso para vocês, que a gente aplica o laser na sombra do corpo ciliar,
E como são óleos transplantados, muitas vezes você tem dificuldade de ver onde é que está a sombra do corpo ciliar. Então, eu vou mostrar isso para vocês na técnica que a gente faz uma transiluminação para ver direitinho a sombra do corpo ciliar e aplicar o laser. Tá? Então, esses óleos automíopes, auto-hipermétropes, pós-transplante, eles têm a anatomia diferente. E foi por isso que a gente melhorou tanto no resultado da Ciclo. Porque antes a gente aplicava a Ciclo sem microscópio, né, assim, ali na região do limbo, e com uma sonda que já usava muitas vezes, e a gente queria que desse certo, né? Então, hoje a gente mudou muito, né? A gente mudou a indicação e mudou a forma de aplicação e os cuidados. Então, por isso que a gente tem tido respostas muito melhores, né, mais seguras. Eu tentei achar um caso aqui, quando eu estava revendo esses slides ontem, tem um paciente que a Denise de Freitas me encaminhou, que o paciente teve úlcera de córnea por acantameba, por uso indevido de lente de contato, teve comprometimento da córnea dos 2 olhos, jovem, uns 30 e poucos anos, advogado. Ela fez um transplante, acho que é um dos transplantes mais lindos que eu já vi, está perfeito, maravilhoso. Passou com outro colega, o colega fez 2 vezes ciclofotocoagulação, o paciente ficou bem por 4 anos, ficou muito bem, feliz e começou a ter afinamento escleral em algumas áreas, e aí a gente acabou absorvendo o caso e ele foi para uma trabeculectomia. E ficou bem também, mas você vê que naquela época, pegando o histórico, o paciente conseguiu ter um controle muito seguro durante esse período em que fez as ciclofotos. E isso permitiu ele fazer uma série de coisas, né, que ele precisava fazer como advogado e tal, e agora ele tinha um tempo um pouco melhor para cuidar da situação do descontrole pressórico. Mas são óleos super difíceis, né? A anatomia é difícil, como a Isabela falou, e às vezes a cirurgia filtrante, ela pode não ser a primeira opção, né? E esse raciocínio que a gente está falando aqui é muito interessante, porque a gente, pelo menos eu me lembro que eu nunca pensei no passado em fazer primeiro uma ciclofoto para depois fazer uma cirurgia filtrante, né? A gente sempre teve o raciocínio clássico de fazer uma cirurgia filtrante e, se não der certo, eu faço uma ciclofoto. Mas essas técnicas, como a Isabela já falou, elas têm uma boa parte feito da forma correta, com indicação certa, trazem uma segurança que permitem você usá-la como um recurso temporário, né? O que é bem interessante se você precisa de um tempo para entender a evolução do paciente, existe uma situação que pode trazer risco se você fizer uma fístula, e depois, numa situação de mais controle, de mais segmento, você pensar se for necessário em fazer essa fístula, né? A outra situação, agora eu queria entrar no campo de cirurgias primárias, Isabela, que aí a gente começa a entrar num desafio, né? Eu vou começar pelos mais fáceis, entre aspas, tá? Então, eu penso dividir aqui de algumas formas, né? Na cirurgia primária, onde o quadro de glaucoma sugere que a gente faça uma cirurgia fistulizante, mas o paciente tem uma condição sistêmica que torna essa cirurgia filtrante desafiadora. O paciente tem uma doença de Parkinson, o paciente tem demência, o paciente tem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ele tem uma doença psiquiátrica, ou uma outra condição de saúde que vai criar dificuldade para você fazer, talvez não o intraoperatório, mas o pós-operatório. Você tem que fazer lise de sutura, você tem que ver ele na lâmpada de fenda, ele tem que ficar quietinho, ele tem que se comportar, e esse paciente, às vezes, não vai conseguir fazer isso, né? Eu queria que você falasse da tua experiência com isso. Assim, isso é mais frequente do que a gente imagina, né? Então, são pacientes que você vai ter, mais uma vez, dificuldade de manejar os pontos, por exemplo, de uma trabeculectomia. Eu tive um paciente que eu indiquei Facotrec. No dia da cirurgia, o paciente chegou com o olho roxo, o olho que eu ia operar. Ele tinha caído da cama. Eu pensei assim, meu Deus, obrigada por me proteger, porque se eu tivesse feito uma Facotrec nesse olho, ele caiu da cama e bateu o olho que eu operei, então assim, naquele momento, obviamente, a gente cancelou a cirurgia e a gente reprogramou para uma facociclo. Mais uma vez, não é a minha cirurgia de escolha quando eu faço combinada, mas para esse caso, um paciente que tem esse comprometimento do Parkinson e a dificuldade de andar mesmo, de deambular. Então, a gente tem pacientes que fazem força para deambular, né? E aí você faz uma TREC, uma cirurgia filtrante, na força que ele faz para andar, ele pode, né, causar uma atalamia, e, enfim, ter uma série de complicações. Então, para esses pacientes, a gente tem utilizado, sim, como cirurgia primária.
né, tranquilamente. E é interessante isso, porque dentro das indicações que a gente está conversando aqui, um dos pontos que a gente conversa muito é qual é a pressão-alvo desse paciente. Então, tem paciente que você precisa que a pressão fique 10, 12. E aí, a ciclo não costuma, e sem colírios, né? A ciclo não costuma te dar essa pressão sem colírios. Ela, às vezes, consegue ali 12, 14, com 2 classes, né? Com, por exemplo, Britens, enfim, uma classe de colírio ou um colírio combinado. Mas, nesses pacientes, eu ainda assim acho que vale a pena, sabe? Se eu conseguir manter essa pressão abaixo de 18, a gente ganhou 1, 2 anos, a gente tem todo esse comprometimento sistêmico, então eu utilizo muito como primeira opção com toda essa conversa que eu falei para vocês, né? De explicar para o paciente que a gente pode precisar de outras cirurgias. Agora, realmente, quando a gente sente essa segurança na indicação e a gente explica para o paciente, é uma cirurgia muito tranquila. Ela fica sendo tão tranquila que muitas vezes você começa a indicar mais ciclo do que TREC, e aí também não é legal, porque em alguns momentos você fica assim, não, mas esse caso aqui tem que ser TREC mesmo, porque eu preciso de pressões mais baixas. Tecnicamente é uma cirurgia muito mais rápida de fazer no centro cirúrgico, né? 5 minutos você faz, e um pós-operatório que você examina no dia seguinte. Eu tenho pacientes que não são de Belém, eu falo, agora o senhor volta em 1 mês para eu examinar tranquilamente. A TREC a gente tem que examinar ali toda semana, muitas vezes nos primeiros dias, a cada 3 dias. Então, isso tudo, até para esses pacientes que vão ter dificuldade de ficar voltando para a gente examinar, a gente utiliza também. Muito bem. E como é que a gente mede a pressão nesse paciente, Wagner? Aí vai o iCare mesmo. Por isso que eu gosto do parâmetro, adoro o iCare. Eu também. Tem paciente que realmente o iCare faz a diferença, né? Bom, e pacientes onde o quadro de glaucoma sugere uma cirurgia fistulizante, mas você tem uma outra situação, né? O paciente tem baixo prognóstico visual, uma visão de MM, percepção luminosa e uma boa visão no olho contralateral. E aquele paciente que já não tem mais visão, paciente cego, mas tem dor. E a causa da dor é a elevação pressórica. E eu coloquei destacado isso, porque às vezes a gente tem olho cego doloroso, que não é a pressão intraocular que está causando a dor, é a córnea, é outra coisa, né? Mas quando você sabe que o problema é a pressão, você está diante de uma situação em que você precisa fazer alguma coisa para baixar essa pressão. Então, essas duas situações, para mim, Isabela, também são situações em que eu acho que cabem fazer muito bem o laser, né? Eu queria que você comentasse. Perfeito. Dentro das indicações e complicações, também a gente vai conversar um pouquinho, que esses são os casos que se beneficiam, mas, né, um mais assim, bem grandão, a gente precisa ter um cuidado maior na conversa com o paciente, porque também são esses olhos que muitas vezes vão para fitises. Aí o paciente se queixa, mas ficou branco o meu olho depois do laser. Então, o que eu explico para o paciente? Porque isso foi uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos. Qual é o pulo do gato? A gente só fazia ciclo em olhos assim, com baixo prognóstico. E o que eu tenho bem documentado? Pacientes que vieram indicados para fazer ciclo, inclusive um paciente que eu mesma indiquei, pós-trauma, pressão descompensada, SPL, o paciente não fez o laser, voltou com 2 meses depois, eu repeti o ultrassom, pressão 0, diminuição do diâmetro antero-posterior, né, no ultrassom, fazendo espessamento de parede, ou seja, evoluindo para fitises sem o laser. Então, se eu tivesse feito o colírio, eu vou usar o colírio, esse colírio causou fitises, ninguém ia desconfiar, ninguém ia achar que foi o colírio. Mas o laser, ele entrou como vilão porque a gente fazia em olhos também só com prognóstico reservado. Então, o que eu explico para o paciente? Sabe a torneirinha? Ela já pode estar fechando. Independente do laser, o seu olho pode já estar vivendo um processo de atrofia, de fitises. Doutora, mas eu não aguento de dor, né? Pressão descompensada. A gente vai fazer o laser para tentar diminuir a pressão, tentar diminuir a dor, mas é importante que você entenda, sabe quando o paciente não mexe mais o braço, que o braço fica fininho? O seu olho já pode estar vivendo esse processo de atrofia, de fitises, independente do laser. Isso a gente tem.
Isso a gente tem, inclusive, em estudos mostrando tubo versus ciclo, tá? Um grupo fez tubo, outro grupo fez ciclo. Tem estudos que mostram no grupo do tubo mais fetícios do que no grupo da ciclo. Né? Assim, tipo, um paciente no grupo do tubo fez fetícios. Então o tubo causa mais fetícios do que a ciclo. Não. Provavelmente, é o que eu falo assim, esses estudos, eu gosto quando eles explicam assim, qual foi o paciente que foi para ftísis? Provavelmente era um paciente PL, um olho cego doloroso, que você colocou um tubo, ele já estava indo para ftísis, aí instruiu, foi para ftísis. No meu fellow, a única ftísis que eu acompanhei foi um caso que a gente colocou tubo. Então, mais uma vez, então o tubo causa ftísis? Ninguém nem desconfia disso, mas se fosse a ciclo, eu lembro que na época o meu chefe ficou triste, né? A gente fica triste quando vai para ftísis. Aí eu falei assim, chefe, ainda bem que você fez tubo. Porque se você tivesse feito ciclo, você ia ficar falando, poxa, eu tinha que ter feito tubo, né? Viu? Foi para ftísis. Então, na verdade, gente, esses olhos a gente precisa falar para os pacientes. Se você não fizer nada, vai evoluir ruim, e o que você fizer pode evoluir ruim. Então, desde que você explique isso para o paciente, fica mais tranquila a conversa. E, com certeza, são os olhos mais tranquilos de aplicar no seguinte sentido, que você não fica com aquele peso da acuidade visual. Muita gente me pergunta, mas para qual acuidade visual você faz ciclo? Gente, eu não vejo quanto é que está a acuidade visual. Assim, claro, eu testo a acuidade visual, mas esse não é um parâmetro para eu escolher ou não o laser, porque a gente tem toda uma segurança na aplicação do laser hoje em dia. Então, uso muito, mas são pacientes que eu converso um pouquinho mais, principalmente já explicando que a torneirinha já pode estar fechando e que pode entrar em atrofia, independente do laser. Bom, aí eu entro no campo dos olhos com boa acuidade visual, né? Inicialmente, pensando nas situações diferentes e difíceis, né, do nosso país, mas aí já estendendo no campo que você começou a falar, né? Ou seja, a gente tem evidência para fazer em olhos com boa acuidade visual e existem algumas experiências isoladas de colegas que fazem, por conta da dificuldade de segmento no pós-operatório da cirurgia filtrante, das dificuldades do atendimento, do deslocamento do paciente e também por recursos limitados desses serviços de saúde. Mas eu acho que aqui a gente entra no que a literatura está mostrando de evidência para a gente, né, Isabela? E essas opiniões são diversas, você sabe, né? Por exemplo, o próprio Augusto também não gosta de fazer como cirurgia primária. Eu, pessoalmente, também tenho essa tendência, a gente vai discutir nas contraindicações, né? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque apesar da segurança, e a segurança em especial com micropulso até parece ser até um pouco melhor, né? A gente sempre tem essa preocupação de, no caso de uma evolução desfavorável, qual é o argumento que eu vou dar para o paciente, por que eu não tentei uma fístula, né? Então, eu queria que você comentasse isso. Perfeito. Então, eu vi aqui a minha realidade, né? Eu olhei aqui o meu Pará, né? Eu falei assim, especial para ela. É o meu paciente, gente. Né? O nosso Brasil é assim. A gente tem que entender a nossa população. Então, a minha única endoftalmite na vida foi uma paciente do interior do Pará, que 1 ano depois da minha TREC foi tomar um banho de rio e voltou com endoftalmite, depois da minha TREC. Ela está comigo até hoje, já fiz evisceração, já coloquei prótese, está feliz da vida, mas toda vez que eu vejo ela, eu penso assim, puxa, podia ter feito uma ciclo. Mas assim, e eu entendo a preocupação da acuidade visual, porque sim, como qualquer cirurgia tem riscos, e a diminuição, a hipotonia, eu tenho em algumas TRECs também, não é frequente, mas um paciente automíope, por exemplo, apesar de que tem um estudo maravilhoso que o Vessani publicou sobre TREC em automíope, que é seguro, mas aqueles meus 4 casos que eu lembro de nome, né, nos últimos 4 anos, que está com hipotonia, com baixa de visão por causa da maculopatia hipotônica, são automíopes. Né? Agora, eu tenho casos pós-ciclo de edema macular.
né? Aí faz o edema macular, perde uma linha de visão e realmente, como você falou, a gente fica sem argumento. Por que eu não fiz uma outra cirurgia? Apesar de que outra cirurgia também podia ter riscos de ter outras complicações. Então, na prática, é o seguinte, o paciente, eu não vou conseguir acompanhar adequadamente uma TREC, acho que vale a pena, sim, como primeira opção. E, mais uma vez, eu entendo a preocupação, que eu também tenho, eu não quero que o meu paciente tenha baixa de visão, mas é porque, com certeza, nós vivemos realidades muito diferentes, né? Imagina, como diz o Wagner, para o paciente passar com o chefe aqui, ele mora lá em São Paulo, lá na cobertura. Estou brincando. Mas, assim, realmente é um perfil de paciente diferente. E aí, talvez por isso, conversando muito com o Vespasiano sobre os meus casos de ciclo, ele falou assim, muito do que eu aprendi com a ciclo foi porque eu voltei para Belém e comecei a operar no SUS, e eu não tenho tubo pelo SUS, lá em Belém, no norte todo, não tem. E o que eu faço com esse paciente? Ciclo. E aí foi dando mais experiência para a gente com o laser. Por outro lado, vou mostrar para vocês, tem um monte de complicações. Isso foi dando segurança também na hora de indicar. Então, é um paciente que já faz tratamento para edema macular, eu não faço ciclo, porque eu sei que a ciclo pode piorar o edema macular. É um paciente que eu posso fazer um facogate, um facotanito ou uma facotrec, eu não faço facociclo, porque eu já tive os casos de facociclo que no primeiro pós-operatório o hipópio. Eu falo, gente, de onde veio esse hipópio? É um processo inflamatório maior que mesmo com os parâmetros seguros que eu faço, leva. Depois absorve? Absorve. Melhora? Melhora, mas dá um medinho de ter uma inflamação maior e realmente é algo que a experiência foi trazendo para a gente. Então, mais uma vez, é uma discussão que a gente tem muito nos congressos, né? E eu entendo a preocupação e eu acho muito relevante, porque também o que eu estou vendo, que a minha preocupação quando eu falo da ciclo, quando a gente difunde um conhecimento, é da coisa ficar exagerada. Então, alguns colegas estão tendo complicações, aí o paciente chega para mim com que não era uma boa indicação para ciclo, está usando parâmetros exagerados, está muito perto do limbo, causando complicações, e aí são complicações que a gente não consegue reverter, porque você fez o laser ali, está com hipotonia, e agora? A TREC está com hipotonia, eu dou ponto, eu recubro, eu dou um jeito. Agora, a ciclo, você faz uma hipotonia, e agora? Então, realmente tem que ter medo, tem que ter preocupação, mas indicando adequadamente, acho que vale a pena, sim. Legal. Muito bem. E aqui, entrando num campo muito interessante, que eu sei que a Isabela já tem experiência com isso também, e a gente tem evidência de literatura, né? E eu participei do último consenso sobre glaucoma primário de ângulo fechado na Associação Mundial de Glaucoma, e esse tema foi levantado e discutido no consenso, né? A gente tem casos de pacientes com glaucoma primário, com fechamento angular primário agudo, que às vezes você fez todo o tratamento convencional, você deu diamox, você deu manitol, você deu colírio, fez iridotomia, às vezes você fez até iridoplastia, e esse paciente não fica sossegado, a pressão não controla, o olho está quente, a situação está difícil, e teoricamente, a gente tem boas evidências para fazer uma cirurgia de retirada do cristalino desse paciente, às vezes já tem catarata junto, mas é um olho quente, é um olho difícil, né? E muitas vezes fazer alguma coisa para acalmar esse olho em termos de controle pressórico pode te trazer algum tipo de segurança para posteriormente tentar tirar esse cristalino, né? E também um segundo tópico, que aí também queria que a Isabela comentasse, eu tive 2 experiências ruins, que são pacientes jovens, esses casos eu considero casos muito difíceis e perigosos. Pacientes jovens com íris em platô descontrolada, com fechamento angular descontrolado, sem controle, com medicação e não tem mais espaço para laser. Esses pacientes, os 2 casos ruins que eu tive, eu fui fazer uma trabeculectomia e nos 2 casos os pacientes tiveram glaucoma maligno. Esses olhos, eles são diferentes, são olhos mais difíceis, né? Muitas vezes uma intervenção, uma trabeculectomia pode ser
desencadeador de uma série de problemas e dificuldades que vai acabar precisando do cirurgião de retina para fazer uma vitrectomia, fazer uma retirada do cristalino e tratar esse glaucoma maligno. E a ciclofoto pode ser uma saída, até porque promove, e já tem evidência para isso, mudança anatômica do processo ciliar nesses pacientes, e às vezes você consegue ver o ângulo abrir com um procedimento. Eu queria que a Isabela comentasse isso. A gente está até com um trabalho em andamento nesse sentido. Glaucoma de ângulo fechado, faz a ciclo, um mês depois faz a faco. Vai muito bem, vai muito bem. Se tem uma coisa que mudou a minha rotina, é esse tratamento. Claro, é um glaucoma de ângulo fechado, inicial, até moderado, que está com a pressão controlada. Você faz uma faco e aproveita que aprofundou a câmara ali, você não tem tantas goniocinéquias e faz, por exemplo, um tanito. É uma opção, mas principalmente nesses casos em que a pressão vai acima de 20, 24, 30, muitas vezes 40, esse primeiro olho aqui deve estar isso, né? Com edema de córnea, câmara rasa. Você vai para uma faco no olho desse, gente, você perde uns 3 dias de vida, né? Porque é animado. Então, assim, você faz a ciclo e é assim, no dia seguinte, o edema de córnea já praticamente resolveu, a câmara aprofunda um pouco. A gente tem casos bem documentados com OCT de segmento anterior, mostrando antes e depois do laser como aprofunda a câmara. E a pressão que estava 40 vem aqui para 18, 20. Poxa, ganhamos um tempo. Aí, o que eu fiz, né, durante esses anos? Umas 2 semanas depois, eu fazia faco. Alguns pacientes não são de Belém, não dá para ficar muito tempo lá. Aí, eu tinha mais processo inflamatório. Então, hoje em dia, a gente está esperando um mês. Não faz muito cedo, não faz muito antes, porque você pode ter mais processo inflamatório, que também melhora com tratamento clínico, mas é meio chatinho, né? Às vezes faz até aquelas reações na pupila, né? Você pode ter, e membrana pupilar. Mas quando você espera um mês, vai super bem. É uma faco lisa, é uma faco normal, porque você não tem uma pressão descontrolada, e aí você vai para uma faco lisa. Se espera demais também, 6 meses, a pressão pode voltar a aumentar, porque você não tirou o mecanismo, né? Esse cristalino aí está causando um problemão para esse paciente, essa que é a verdade. Então, a gente precisa tirar esse cristalino. Então, o que eu costumo fazer? Faço o ciclo, um mês depois, já deixo tudo combinado com o paciente, já explico tudo isso. A gente vai fazer o laser, diminuir um pouco a pressão, daqui a um mês a gente faz a cirurgia de catarata, e eu falo para o paciente, normalmente depois disso, a cirurgia fica ótima com 1 ou 2 colírios, tipo uma associação, ou até só um colírio já é o suficiente. E se depois de um tempo a pressão voltar a aumentar, eu vou para uma TREC com uma câmara profunda, com menos risco de um glaucoma maligno. Até o momento, eu ainda não precisei ir para uma TREC num paciente com essa característica que eu expliquei para vocês. É um glaucoma de ângulo fechado, com câmara rasa, a gente faz a ciclo, um mês depois a faco. Até o momento eu não precisei fazer uma TREC no terceiro momento. Eu sei que é chato, né? Você ir 2 vezes com o paciente para o centro cirúrgico, isso é cansativo também. Por isso que num paciente, por exemplo, que tem um glaucoma de ângulo fechado leve, às vezes só a faco, a gente tem os artigos para nos embasar disso, se tiver controlada a pressão, só a faco. E às vezes, que deve ter sido discutido no Mundial, né, Bessane, que eles estão fazendo muito, a faco, goniocinequiálise e algum tratamento angular. Então, acredito que nesse consenso deve ter sido discutido bastante essa opção também. Sim, aliás, um dos pontos críticos desse consenso foi, eu até fui ingenuamente convencido de me manifestar, porque ali tem uma turma que é muito forte, difícil de você se expressar ali naquele grupo, mas o que acontece? Existe uma tendência enorme no mundo inteiro, depois que saiu um estudo chamado EAGLE, que alguns de vocês talvez já conheçam, que é a comparação da iridotomia versus a retirada do cristalino transparente para paciente com pressão elevada no fechamento angular primário, com ou sem glaucoma, e mostrando excelentes resultados com a retirada do cristalino. E aí isso impulsionou
a tendência a se indicar FACO para todo mundo, né? A ponto de, e esse estudo ele foi em pacientes com idade superior a 50 anos, com uma média de 60 anos quase, praticamente, esse consenso queria propor fazer FACO em todo mundo, até em paciente jovem. E aí eu levantei a minha mãozinha e falei, olha, desculpa, mas não tem evidência para isso. E aí eu fui atropelado e massacrado e não estava entendendo o porquê. Mas depois, no final da sessão, olha como é doido isso, Wagner, tem um lado bom e o lado ruim, como a gente é muito comercial. Veja isso, o colega americano, uma referência nos Estados Unidos, falou assim, mas eu falei, mas por que não uma iridotomia no ambulatório? É tão simples, você não vai mexer do olho, o paciente ainda acomoda, tem acomodação, um pouco de visão de perto. É porque o convênio paga pouco pela iridô e paga bem pela FACO. Foi bem categórico e assim, eu fiquei... O Remo foi testemunha, estava do meu lado, né? Então, assim, isso choca a gente, né? Porque quando a gente fala de um procedimento como a ciclofoto, a Isabela descreveu muito bem aqui, a ideia não é levar alguma vantagem, muito pelo contrário, é você trazer segurança para fazer o outro procedimento, que aí faz todo o sentido do ponto de vista científico e médico, né? Buscar um procedimento que traga resultado com segurança, né? E não fazer um procedimento para ganhar dinheiro e vamos ver o que vai dar no resultado. Então, acho que aqui é um exemplo de uma situação do bem, né? E eu concordo plenamente, Isabela, eu acho que isso mudou a minha forma de pensar e também lá. Essas cirurgias angulares com goniocinequiálise, tem um estudo que o próprio AIREB está envolvido, que ele foi o que liderou o consenso, e o grupo chinês, e estão mostrando resultados tão bons quanto a trabeculectomia, mas esse foi o ápice da discussão, né? Quando você tem um paciente com glaucoma primário de ângulo fechado descontrolado, você faz uma facotrabeculectomia ou você faz uma faco? Você não vai fazer só uma faco, porque provavelmente ele não vai controlar. Mas aí você vai fazer só então uma facotrabeculectomia, e agora a gente tem essa oportunidade de fazer algum tipo de cirurgia angular onde você faz a goniocinequiálise e remove a malha trabecular ou com Kahuke ou com tanito, ou com o tanito chinês, que eu não lembro o nome do como chama aquilo, mas é um tanito, é um material que vai remover a malha trabecular. Só que ainda está no campo da discussão, tem pouca evidência e provavelmente a gente pode ter novidades e mudanças, né, para evitar uma fístula, porque esses olhos realmente são mais difíceis para uma fístula, né? Contraindicações. Antes de entrar em contraindicações, alguém de vocês quer fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida, levantar algum ponto importante das indicações? Márcia, Maria Beatriz? Não, eu achei bem interessante essa colocação, né, como cirurgia primária. A gente está com... até interessante assim, na hora de ter essa informação para passar para o paciente. A gente está com um paciente no ambulatório, que era um paciente de glaucoma de ângulo aberto, primário de ângulo aberto, jovem, evoluiu, já chegou para a gente com uma TREC muito bem feita, mas assim, muito recente. E, na verdade, ela foi encaminhada para nós porque ela teve um choque anafilático, fez uma parada cardiorrespiratória e na ressuscitação, ela ficou ótima, sem sequela alguma, ela hiperfiltrou, arrebentou tudo ali da TREC dela, né? E aí, foi super difícil, a talâmica, você vê que a TREC foi bem feita, a cirurgia, né? E foi muito difícil controlar essa hipotonia dela. Ela falava, doutora, mas meu olho está diminuindo. A gente via que ela perdeu linha de visão, maculopatia, descolamento de coráide. Bom, resolvemos ali, tivemos que fechar aquela TREC, foi impossível controlar. E aí, logo em seguida, a pressão começou a subir. E assim, primeira coisa que a gente costuma pensar, vamos abrir uma nova, né? Porque esse olho já está sofrendo demais. Ela não quis de jeito nenhum. Ela falou, não vou fazer, não quero. E aí entrou a questão da ciclofoto. Fizemos a ciclofoto, ela ficou ótima, mas aí veio a pergunta, o contrário, né? Se é tão seguro, por que não foi feito antes no lugar da TREC? Olha só. Você sabe que tem um estudo em andamento. Tem um trabalho, sabe? Tem um estudo em andamento, a gente vai mostrar os resultados preliminares agora no CBO, lá no SUEL. A gente está com um residente lá no SUEL orientando à distância. O paciente que tem indicação de TREC, um grupo de pacientes fez TREC e o outro grupo fez ciclo. E a gente está comparando os resultados.
E está bem animador nesse sentido, sabe? É uma preocupação fazer a ciclopor primeiro. Eu acho que a gente tem que ter um bom critério, boa forma de aplicação do laser. Como o Augusto fala, o Paranhos, não dá para ficar fazendo ciclo porque está com preguiça de fazer track. A gente aqui entre nós dá uma preguicinha mesmo, porque uma ciclo é muito mais rápido, pós-operatório é muito mais... Assim, às vezes eu tenho as minhas viagens, que o Wagner fica me tirando aqui, aí eu faço a ciclo, no dia seguinte eu examino, eu viajo tranquila. Se eu faço a track, eu fico. Quem é que vai examinar esse paciente? Porque eu preciso ver de perto, então... E para o paciente também. Agora, isso tudo com muitos parênteses. Muito jovem, né, paciente que ainda tem acomodação, a gente vai ver nas complicações e contraindicações. O laser diminui a acomodação. E o paciente muito jovem, normalmente ele está com glaucoma juvenil. Aí, normalmente, ele precisa de pressões muito baixas, que é a track mesmo. Então, assim, é aquilo. A gente realmente ainda não sabe, estamos estudando, né, sobre essas opções. E é engraçado porque mesmo na minha prática, né, particular, é uma coisa que eu não costumo pensar na ciclofoto antes de uma track, quando tem uma indicação, né? Mas eu comecei a pensar sobre isso, ainda mais nesse questionamento, né? A paciente falou, poxa, mas a gente precisou convencê-la realmente a fazer o novo procedimento, ainda que fosse ciclofoto, porque ela ficou tão traumatizada que foi sutura de contenção e cirurgia para tentar resolver a hipotonia, que ele falou, não, é um procedimento seguro, é a melhor opção, já que você não quer fazer outra. Ela falou, poxa, mas se é tão seguro assim, e resolveu o meu problema agora, por que não foi feito antes? A gente começa a pensar se isso não vai começar a ser um pensamento rotineiro, né, no nosso consultório. Então a gente entra, já que foi essa discussão bacana, né, nas contraindicações, onde eu tenho uma cirurgia primária, como cirurgia primária ou secundária, onde ainda eu tenho uma indicação clara para uma cirurgia fistulizante. O paciente tem boas condições sistêmicas para seguir o pós-operatório, não tem limitação anatômica para uma cirurgia fistulizante, tem uma boa acuidade visual, mas e ainda por cima precisa de uma pressão baixa, mais próxima de 10 milímetros, e eventualmente o paciente pode ser olho único. Esse paciente pode ser o Brad Pitt, mas eu vou falar, Brad, você vai precisar de uma track. E é claro que aqui a gente tem uma série de questões para se discutir, mas assim, tem os prós e contras das duas situações, né? E eu acho que a gente está vendo a evolução da ciclofotocoagulação com muita felicidade, porque é uma arma a mais para que a gente possa cuidar dos nossos pacientes. E a gente estava até discutindo aqui no café, né? Não me lembro se foi a Márcia ou se foi a Isabela que comentou sobre isso, acho que Isabela, da evolução técnica do laser, né, cada vez maior, vai permitir trazer cada vez mais segurança para a gente poder indicar esse tipo de procedimento para o paciente, ele ter uma recuperação mais rápida, e a gente está oferecendo aquilo que pode promover não só a proteção contra o glaucoma no segmento, mas também garantir que ele possa voltar às suas atividades que ele tem tanto prazer, né? Muitas vezes a gente cuida dos nossos pacientes, especialmente quem faz patologia crônica, a gente faz glaucoma, colega faz retina, e a gente está muito focado na parte técnica. Quer dizer, essa cirurgia tem que dar certo, o controle pressórico tem que ser bom, a retina tem que estar colada, mas o paciente quer qualidade de vida. Essa é a grande verdade. Ele quer poder nadar, ele quer poder fazer esportes, ele quer encontrar com os amigos e com a família, não chegar lá, estar com o olho diferente, alterado, a pálpebra, o olho vermelho. E a gente tem sim a obrigação de buscar novas técnicas que permitam oferecer resultados tão bons quanto as tradicionais, com uma melhor segurança e uma melhor recuperação. Então, queria que vocês falassem sobre isso. Olha, eu concordo com tudo, menos o último tópico. Eu até deixei separado aqui a questão do seu olho único, né? Mas aí é isso, é que realmente é esse paciente que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. É contraindicação, hein? Eu sei. E aí eu reforço, né? Porque assim, o olho único, por exemplo, esse paciente que eu vou mostrar para vocês, ela perdeu a visão de um dos olhos numa cirurgia antiglaucomatosa. Assim ela chegou me falando.
E realmente a gente vê que é aquele olho fitísico, hiperemiado, e ela tem o glaucoma de ângulo fechado. Claro, estou falando de exceções, tá? Eu entendo a informação aqui do olho único, é porque a gente precisa de uma pressão boa, controlar o glaucoma, e a gente precisa da TREC. Eu faço muita TREC em olho único também. Mas é só os parênteses, os senões, né, as exceções. Esse é um exemplo de exceção. Eu diria assim, olho único que não seja glaucoma de ângulo fechado, por exemplo. Porque ela tem glaucoma de ângulo fechado, ela chegou para mim morrendo de medo de cirurgia, né? Ela se tremia no consultório, já falava assim, calma, a gente só vai decidir o que a senhora quiser fazer, ela não quer operar, não quer operar, calma, porque ela tem esse trauma do outro olho, catarata, câmara rasa, discoria, sinéquias anteriores, pressão 24 com 4 classes, aquele olho vermelho, e câmara rasa. Aí eu tenho tudo, até brinquei com o Tiago na época, estou documentando o nosso caso do artigo, porque vai ser o caso que a gente vai explicar no artigo, que são olhos que, se eu fizer uma facotrec, a probabilidade de eu ter uma complicação é maior. Então, não precisa ter pressa, são olhos que a gente não tem que ter pressa. É olho único, faço a ciclo, tenho documentado primeiro pós-operatório, como aprofundou um pouco a câmara, 1 mês depois eu faço a faco, e essa paciente tem 2 anos de acompanhamento com a pressão 12 com o Britens, entendeu? Então, assim, é isso. Agora tem uma câmara profunda, eu sempre, campo tubular. Tá? Campo tubular. E assim, eu falo para ela, qualquer aumento da pressão, qualquer piora, a gente pode precisar de fazer aquela cirurgia do novo ralinho, que eu falo da TREC, mas agora eu estou com uma câmara profunda. E nem ela quer, porque ela teve essa experiência ruim no outro olho. Mas eu acho que sim, são cuidados, na verdade, gente, que a gente precisa ter em qualquer indicação cirúrgica. É um olho único, eu vou pensar bem qual a indicação cirúrgica que eu vou fazer. Né? Ninguém quer o mal do seu paciente, ninguém quer. A gente quer ter segurança. E, realmente, a cirurgia que mais te dá pressões próximas de 10, num olho com boa acuidade visual, sem limitações para cirurgia fistulizante, é a TREC. Mas com esses senões que a gente precisa pensar nesse paciente antes de indicar, né? Muito bom. E uma outra situação clínica que eventualmente a gente encontra lá na escola, a gente tem alguns casos, né? E às vezes o paciente tem uma situação que realmente traz muita dificuldade até no que fazer para esse paciente, né? Então o paciente pode ter um afinamento escleral causado por uma doença autoimune, uma esclerite, uma escleroveite associada ao quadro, e qualquer tipo de possibilidade de aplicar o laser pode aumentar o risco dele ter uma nova área de afinamento escleral ou de uma evolução desfavorável. E, por outro lado, muitas vezes você não tem nem a opção de pensar numa fístula porque não tem área viável, né? Eu lembro de um caso da escola em que a gente estava tentando arrumar uma sonda para fazer endociclofoto, porque não dava para fazer fístula, não dava para fazer ciclofoto transescleral, e o que nos restava é fazer por dentro, né? Ou seja, não tinha outro caminho, não tinha esclera viável para absolutamente nada, né? E eu queria que você comentasse não só isso, Isabela, mas também, aqui já me estendendo, a presença de um afinamento escleral pós-ciclofoto também, que pode acontecer. Eu já vi casos de glaucoma pediátrico na escola, e eu pessoalmente tive um paciente que teve um pouquinho de afinamento, não foi nada significativo, com glaucoma e alta miopia. Aí realmente é o seguinte, eu tenho também um caso aqui para mostrar para vocês, em que a esclera está toda afinada, né? Aqueles casos de pacientes com doenças reumatológicas, né? Que acaba cometendo também ali a esclera, e aí não tem indicação de fazer o laser, não pode fazer o laser, senão afina. Tem um trabalho publicado pelo Tiago há muitos anos atrás, que fizeram a ciclo 3 vezes lá na escola, era um olho de baixo prognóstico pós-trauma, aí depois de 3 aplicações da ciclo, um afinamento escleral enorme, aí fizeram um PET, e colocaram um tubo e controlou a pressão. Então, aquilo que a gente estava conversando das reaplicações, quando a gente reaplica, a gente aumenta as possíveis complicações. E, mesmo com os parâmetros seguros, mesmo com uma boa indicação do laser, pode acontecer afinamento? Pode, principalmente no alto míope, né? Porque aí ele já tem a esclera mais fina e isso pode acontecer. Embora realmente não seja frequente, pode acontecer.
Agora, se você poupar essa região de cirurgias prévias, eu tenho um caso também para mostrar para vocês que teve uma perfuração da conjuntiva, porque eu não percebi, era um olho muito quente, mas atrás da conjuntiva, na esclera, tinha uma área pigmentada. Então, o laser, ele absorve no pigmento. Então, toda vez que você tiver uma área pigmentada, você tem que poupar aquela região, senão queima aquela região. E tem um artigo publicado que eles foram aumentando os parâmetros até ouvir o POP. Vocês vão ouvir vão ver na aula que eu vou falar isso o tempo todo, não pode fazer o POP. Mas esse artigo foi aumentando os parâmetros até ouvir o POP, com a duração de 4.000 milissegundos, né, com uma duração longa. E aí eles perfuraram a esclera e publicaram. Eu falei, Jesus, que coragem de publicar. Mas que bom que publicaram, porque serve para a gente mostrar em aula, gente. Eu brinco assim, não é carinho, é laser, né? Não dá para ficar aumentando, porque realmente perfurou a esclera desse paciente e aí precisou fazer um PET escleral ali naquela região. Então, tem que usar os parâmetros adequados, tem que ter cuidados com a sonda, tem que ter uma boa indicação e poupar essas regiões de pigmentação ou de cirurgias prévias. E o alto míope é esse cuidado com a espessura da esclera que acho que tem que ter também, né? E, para finalizar, os dois últimos tópicos eu vou botar numa sequência para discutir, são os olhos com glaucoma associado a uma uveíte ativa, né? Então, o paciente que tem uveíte com hipertensão ocular e glaucoma, como uveíte herpética, citomegalovírus, uveíte heterocrômica de Fuchs, né? Esses olhos, a gente tem uma preocupação com o risco elevado de piora da inflamação e atrofia ocular, quando o paciente tem essa uveíte ativa. Eu, pessoalmente, prefiro fazer uma cirurgia fistulizante associada não só com a mitomicina, mas também com o uso de corticoide de depósito, né? Então, a gente tem o recurso de usar um corticoide de depósito que permite estabilizar o processo inflamatório da uveíte e também ajuda no processo cicatricial da conjuntiva. E o último tópico, o glaucoma neovascular em fase ativa, né? Causa de neovascularização não foi tratada, o retinólogo ainda não entrou, às vezes a gente não conseguiu falar com o retinólogo, não fez panfoto, não injetou antiangiogênico, o olho está pegando fogo. Eu me lembro de uma época, quando eu era preceptor dos residentes lá na HC da USP, a gente tinha várias situações assim, porque ou às vezes o laser estava quebrado, não era uma época que usava, ainda não tinha antiangiogênico, né? Olha eu entregando a idade, não tinha antiangiogênico, e a gente fazia tubo. Eu lembro, a neovascularização da íris entrava pelo lúmen do tubo, entrava pelo lúmen. Eu falava, meu Deus, que é isso aqui? Eu não tenho o que fazer, né? E a gente nem pensava naquele momento em fazer ciclofoto. Na época a gente tinha ciclocrio e ciclofoto. A ciclocrio a gente não usava. Os poucos casos que eu fiz ciclofoto foram péssimos, né, nesses pacientes que não fizeram o tratamento. E então, não tratar a retina, não cuidar da retina junto com o planejamento cirúrgico do glaucoma, não vai dar certo com nenhuma técnica cirúrgica. Então, queria que você comentasse, Isabela, sobre essas duas situações. São os dois casos que a gente estava conversando. Olhos com piores prognósticos, maiores riscos de complicações, em qualquer cirurgia, né? Realmente, o uveítico, em fase ativa, eu tenho alguns casos que sim, eu fiz ciclo e estão bem, tá? Mas tudo que a gente for fazer nesses olhos pode evoluir mal. E, de fato, a ciclo tem riscos da hipotonia, tem riscos de, principalmente dependendo dos parâmetros que você usa, de causar um processo inflamatório. O que é interessante, um colega nosso, glaucomatólogo excelente, que trabalha no Sul, me ligou, e que ele ainda não fazia ciclo, tem uns 2 anos isso. Então, eu queria conversar com você sobre a ciclo. Estou com um caso assim, era um uveítico. E aí ela não quer operar de jeito nenhum, eu pensei na ciclo, mas eu estou inseguro, não sei o quê. Tá, eu expliquei tudo para ele como eu faço. No dia seguinte, ele me ligou, ele falou assim, eu achei que era pegadinha. Eu achei que tinha alguma câmera no consultório me filmando e você ia chegar lá e ia brincar comigo. Porque assim, eu falei para ele, usando esses parâmetros, eu vou te dizer, eu nunca tive uma piora da inflamação e eu tive um bom controle pressórico. O que a gente tem que ter atenção para esses olhos? Mesmo nos parâmetros mais seguros que a gente usa,
tem que diminuir, porque você vai ver, faz POP. Digamos, eu uso 1.200 de potência com 4.000 de duração. Para esses olhos, quando eu começo com 1.200, já faz POP. Aí eu diminuo para 900, por exemplo. Só para explicar para vocês que não pode fazer POP. Mas eu sempre uso esses parâmetros. Não, mas fez POP tem que diminuir. Por quê? Essa esclera é mais fina, esse olho está com uma uveíte em atividade, esse olho está com a neovascularização em atividade, não pode fazer POP. E aí ele teve um excelente resultado, mas é o tipo da coisa. São os olhos com pior prognóstico. Neovascular, eu tenho um cunhado que mora em Passos, né, interior de Minas. Ele brinca comigo que as empresas de tubo, qualquer dia desse, se eu não estiver viva, são as empresas de tubo que acabaram comigo. Brincadeira. Porque, assim, ele parou de fazer tubo. Por quê? Porque a gente sabe das complicações de tubo, principalmente de descompensação de córnea. E aí, o que a gente faz? Faz a ciclo, já entra muitas vezes com o retinólogo, se não tem opacidade de meios, ele já faz a panfoto, né? Começa com a panfoto, ciclo e finaliza com a injeção. Normalmente, com esse tratamento, a pressão estava 60, no dia seguinte está 28. A gente sabe que não é o suficiente, mas, poxa, já dá para a gente respirar um pouquinho. E eu explico isso para o paciente, a gente vai fazer esse primeiro tratamento. Se em 2 semanas a pressão continuar acima do que a gente precisa, leia-se, acima de 18, né? Se eu estiver abaixo de 18, eu estou ganhando nessa batalha, eu vou para uma TREC sem neovasos, porque a gente tratou a neovascularização. Então, é um tratamento que tem ajudado muito o nosso paciente com neovascular. São os olhos com mais riscos? São, né, para tudo. Agora, lembrando, sempre com os parâmetros corretos, com todo esse cuidado. Se eu consigo fazer esse passo a passo, então faz a ciclo, panfoto e injeção. 2 semanas depois a pressão ainda está alta, às vezes eu estou segurando ali com Diamox. Com Diamox está ali 23, e eu falo para o paciente, quando a gente tirar o Diamox vai para 30, não é o suficiente. Agora eu vou para uma TREC num olho mais calmo, sem neovasos, e eu acho muito mais seguro a TREC do que o tubo para esses olhos. E, mais uma vez, eu volto à minha realidade em Belém, né? Então, é uma realidade em que eu não tenho o tubo pelo SUS, e o tubo particular, infelizmente, é inviável financeiramente para esses pacientes. Então, eu acho que é um tratamento que vale a pena. Agora, reforçando tudo isso que eu estou falando para vocês, dos cuidados nos parâmetros e da conversa com o paciente, porque o paciente já entende o passo a passo, que são olhos com pior prognóstico. Pode falar. Aí é um olho cego doloroso. Aí é aquele ponto que o Vessani colocou aqui para a gente. Acho que vale a pena ciclo, sim. Assim, o que eu aprendi também recentemente, né? A Brascas me convidou há uns 2 anos atrás a apresentar uma aula assim. Até brinquei com o Vitor. Eu falei, o que você quer? Ele falou, o que fazer quando não há mais nada para fazer? Era o tema. E aí, na mesma semana, eu recebi um paciente com glaucoma de ângulo fechado, com percepção de luz nos 2 olhos, tinha feito a ciclo com outra colega em Belém, só que não fez a faco depois, então a pressão voltou a aumentar. PL, nos 2 olhos, câmara muito rasa. Eu falei, não vou aplicar de novo o ciclo, porque não vai resolver esse meu problema. Sem condições financeiras, a gente foi o nosso famoso JTA, que é o Jesus Te Ama, na clínica. As funcionárias brincam que eu sou cheia de JTA. Eu falei, estou guardando meu lugar lá em cima. Falei, cobra só taxa de sala. Entrei com o meu cunhado, que é retinólogo, o Alexandre Rosa. Porque eu pedi para ele fazer uma vitré, só para aprofundar a câmara. Eu fiz uma faco sem LIO TREC. Ele está há 2 anos com a visão PL, sem dor, né? O outro olho, quando eu fui operar o outro olho dele, já estava fazendo neovasos. Por quê? Porque faz a oclusão vascular. Então, assim, o que eu quero te dizer com esse caso? Que, inicialmente, eu nem tinha pensado em operar, né? Aí o meu cunhado que falou, Bela, vamos fazer alguma coisa, senão ele vai evoluir com olho cego doloroso, vai acabar evoluindo para evisceração. Então, até que ponto o teu paciente precisa ouvir que, assim, olha, eu vou fazer a ciclo. Se quiser, acho que vale a pena fazer injeção de antiangiogênico. Tem que tratar essa neovascularização. Sem examinar o paciente,
Eu penso que pode valer a pena, mas tem que ouvir o retinólogo nesse sentido. Quantos anos ela tem? Né? Será que esse olho vai evoluir para um olho cego doloroso, vai ficar com aquele olho branco, né, que o paciente... Então, assim, tudo que eu posso hoje em dia, depois desse caso que eu até apresentei na Brasca, eu falei assim, hoje em dia, assim, sempre há alguma coisa para fazer. Né? Foi o que eu resumi para essa aula. Minha dúvida é assim, eu encaminhei ela para fazer pancreas. Porque, assim, eu já tive alguns pacientes assim, e eu falo para o paciente, pode entrar em fetizes, né? Mas ela já tem uma face feia, com a dermogioga, uma paciente jovem, tem 40 anos, bonita, olho azul. E assim, eu expliquei para ela fazer uma pancreio, pode entrar em fetizes e fazer uma observação por uma lente escleral, para ficar bonito, mas 70 de... Eu pedi para tirar o olho já. Aí eu encaminhei para o colega e ele falou, não, vou fazer a ciclo. E antiangiogênico, só que assim, para ela. Em termos práticos, né? Tira a dor, resolve, vai ficar fazendo um monte de coisa mais cara e ela é um dermalote doloroso, vai comprar fetizes provavelmente também. Aí eu concordo contigo que é a conversa com o paciente, né? Aí eu tenho pacientes que também passam por essa situação, que falam assim, eu explico, a gente pode ir por esse caminho de manter o olho e continuar tratando, e a gente pode ir por esse outro caminho de fazer visceração e faz a prótese. Aí realmente são os casos de exceção. Mas te dizer que está errado fazer a ciclo com injeção, não está, né? Acho que depende da conversa com o paciente. Não, se ela quer tirar a dor, eu faria a ciclo e só a ciclo, talvez, sem injeção, só a ciclo. Porque aí já ia conseguir diminuir essa pressão, tirar a dor e deixar aquele olho quietinho, na minha opinião. Deixa eu colocar fogo no cerquinho. É bom que eu tenho um monte de amigos do glaucoma, de todas as áreas, né? Tubo e ciclo. É isso que eu ia te falar. Eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você prefere? Para eu falar primeiro. Vamos começar com a boa, né, doutor? Para mim ficar animadinho. A boa é que a ciclofoto está ganhando uma expansão enorme no mercado, em termos de indicação, como a Isabela já falou, como a gente apresentou aqui, os colegas estão fazendo cada vez mais por causa da segurança. Sim. A ruim é que a gente está diminuindo bastante as indicações de tubo. Eu percebo. Os especialistas, as pessoas que fazem muita cirurgia de glaucoma, a gente conversa nos bastidores com todos, tá? Augusto, Tiago, todos os meus amigos e colegas de fora. É um consenso, a Isabela também vivencia isso. As indicações de tubo estão diminuindo. Por quê? Porque a gente, com um procedimento que traz segurança, quando a gente já fez 2 trabeculectomias, eu vou mostrar um exemplo aqui na hora que a gente mostrar caso clínico. O paciente está ali cansado, ele não quer uma cirurgia em que ele vai ter que fazer um pós-operatório longo, com alguns riscos, né? A gente discutiu riscos aqui de ciclofoto, mas o implante de drenagem ele envolve uma manipulação cirúrgica maior, muitas vezes o olho do paciente não acomoda. Eu lembro de uma paciente que eu tive que tirar um tubo, é uma paciente que tinha uma órbita super apertada, e ela reclamava toda semana que doía o olho dela por causa desse tubo que um outro colega colocou, e eu falava, mas olha, era um olho PL, né? Uma percepção luminosa, não tinha prognóstico nenhum, mas eu falei, olha, a pressão está normal, se eu tirar esse tubo a senhora vai acabar tendo problemas, tal. E no final das contas, depois de um ano eu tirei esse tubo da mulher. Olha, foi o tubo mais difícil da minha vida para tirar. Eu nunca tive tanta dificuldade, Isabela. Eu não sei como é que a colega conseguiu colocar o tubo lá dentro, de tão apertado que era. E eu entendi o sofrimento da paciente. Depois que eu tirei o tubo, ela só faltou me colocar num pedestal. Nunca mais sentiu dor, nunca mais sentiu nada. E a gente acabou fazendo uma ciclofoto depois, controlou a pressão, ela ficou bem e não teve mais problema. Mas os implantes de drenagem, eles estão perdendo um pouco esse espaço por conta de todos esses benefícios da ciclofoto. Não sei se você concorda, Isabel. Eu concordo e acho interessante uma coisa que o Brasil está vivendo, muito por causa da nossa experiência, né, de todos os glaucomatólogos aqui, e diferente de outros locais. Diferente de outros países. Porque em outros países estão inventando outros tubos, né, outras opções de tubo, né?
E aqui a gente tem tido essa experiência que a gente fala assim, gente, mas não é que eu não queira colocar tubo, é porque eu estou resolvendo os meus casos sem tubo. Então, os que eu preciso, que eventualmente se a gente antes colocava, sei lá, 6 tubos por ano, vai 1 tubo por ano. Porque tem casos que, recentemente eu fiz um da Denise também, que ela fez o transplante de córnea de uma paciente lá de Belém, pós a Cantameba, o colega fez ciclo, controlou bem, passou 2 anos, eu acho que ele chegou a fazer uma segunda ciclo e a pressão está descompensada de novo. Aí eu falei, não vou fazer a 3ª ciclo, na minha opinião. E até porque o colega da córnea que está acompanhando ela agora em Belém falou assim, Isabela, eu quero tentar deixar ela com menos colírio antiglaucomatoso, porque até os colírios podem fazer um depósito, e ela estava fazendo tipo uma opacidade na córnea aqui por depósito. Então eu coloquei um tubo, né? Mas é isso, eu tentei outras coisas, a gente ainda vai continuar fazendo tubo, mas com uma frequência menor. Eu também tenho essa percepção. Na realidade, quando a gente vê todas essas aulas que eu tenho acompanhado, percebe que é melhor para o paciente, né? É algo melhor para o paciente. E agora é para pôr fogo no circo mesmo, hein, doutora? Quantas vezes você usa a sonda de ciclofotocoagulação? Ótima pergunta, né? A gente tem também isso bem documentado. Eu vou falar do ponto de vista do fornecedor, só do fornecedor, né? Eles falam, como é que é? A 3ª vez você vai perdendo 30% ou 40% da eficácia e o resultado clínico. Mas eu estou falando do lado de lá, porque você nunca pode acreditar também no que os caras falam, que de repente os caras querem vender demais. Eu quero o dia a dia. Então, no dia a dia é o seguinte, eu voltei para Belém em 2018, né, grávida dos meus gêmeos, e eu falei assim, meu pai é retinólogo lá em Belém, eu falei, pai, a gente lá no SUS, e o aparelho de ciclo? Ele, isso não presta. Aí eu falei assim, mas há quanto tempo essa sonda está aqui? Ele, sei lá, uns 6 anos. Eu falei, então não tem como prestar. Então, é um cuidado que a gente tem hoje em dia com a sonda, porque, de fato, gente, a gente já faz um laser que a gente não vê o que está acontecendo dentro do olho. A gente não vê. Não é que nem o retinólogo que aplica o laser, você vê a marquinha. O glaucoma não vê. A gente não pode ouvir pop. Então, eu brinco que no início era quase como uma cirurgia espiritual. Eu falava assim, gente, tomara que dê certo, e dá certo. Mas, brincadeiras à parte, como é um procedimento que a gente não vê o que está acontecendo, a gente precisa de todo esse cuidado. E o que acontece com a sonda? A sonda, com o passar do tempo, você vai ver que ela está marcando uma superfície escura, então você coloca, por exemplo, papel carbono, ou a própria capinha que ela vem, atrás tem os nomes, você aproxima a sonda e pisa o pedal, você vai ver que vai fazer uma marquinha na parte escura da letra, né? Porque marcou, não é para encostar a sonda no preto. Se você encostar a sonda, vai ficar com pigmento na sonda. Se ficar com pigmento na sonda, o que acontece na hora de aplicar o laser? Queima a conjuntiva, porque tem pigmento na sonda. Então, aproxima a sonda, você vê a marquinha vermelha, pisa o pedal, você vê que vai marcar ali o papel preto, o carbono, etc. Às vezes está marcando, mas a potência que você colocou ali no aparelho não é a potência que a sonda está entregando. Então, você não está aplicando o laser da forma correta. Por quê? A sonda vai perdendo essa capacidade de entregar exatamente a potência que está ali no aparelho. O que o artigo mostra para a gente? Em até 5 vezes, em até 5 utilizações, a sonda entrega aquilo que o aparelho está colocando. Então, na minha clínica particular, eu uso em até 5 pacientes a mesma sonda. No SUS, eu consegui, conversando lá com a equipe, diminuir essa quantidade que eles usavam por 6 anos. Eu consegui falar, olha, vamos colocar pelo menos assim, no máximo 10, e depois a gente troca a sonda. E foi o que foi viável, tá, gente? É SUS, é o que foi viável. Então, no SUS, a gente usa em até 10 pacientes, e é aquilo que a gente conversa. Quando está no 9º paciente, a resposta não foi boa. Eu não sei se é porque é um paciente mal respondedor, porque pode acontecer, ou se é a sonda que já não está me entregando o que eu preciso. Então, eu diria que em até 5 pacientes é seguro. Eu tenho pacientes do SUS que eu utilizei a 12ª vez a sonda, porque não compraram outra sonda, e funcionou, tá? Então, isso pode acontecer. Agora, de forma segura, eu diria que 5 pacientes. E do senhor, doutor Versanes, o senhor usa, quando usa no Einstein, uma por vez, né? Uma por vez lá. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem vários devices no glaucoma, né? Vários devices atualmente.
E a gente fica falando do valor do device, né? O device que eu mais valorizo no glaucoma é a sonda de ciclofoto. E não é porque eu faço no Einstein, ou no Sírio, ou em qualquer outro serviço. Eu me sinto mais seguro usando uma vez só. Eu já criei isso na minha cabeça. Esse custo da sonda é uma coisa que faz parte do custo operacional do procedimento, e explico. Estou falando isso porque quinta-feira aconteceu uma coisa engraçada. Na quarta, o paciente foi pagar uma ciclofoto que ia fazer na quinta. Ele falou: doutor, mas olha esse valor dessa sonda, o que é essa sonda aqui que, que a secretária está me cobrando? Eu falei: é a sonda do procedimento que é descartável. Aí eu falo para eles: é descartável. Então, essa sonda não tem jeito, eu não reutilizo, e expliquei vários motivos, aí ele entendeu. Aí cheguei no centro cirúrgico, era um local que eu normalmente não faço ciclofoto, o aparelho que a gente usa não estava disponível na outra clínica, e aí fui fazer, aí eu levando minha sonda nova. Feliz da vida. Feliz, aí o circulante falou assim: doutor, tá aqui, eu tô com a sonda, tal, não sei o quê, só para explicar para o senhor que foi utilizada 3 vezes, tá? Pode usar tranquilamente. Eu falei: não, obrigado, eu trouxe a minha. Ele: doutor, mas para que o senhor vai gastar essa sonda novinha? Essa aqui tem só 3 vezes. Eu falei: você me desculpa, mas eu não consigo me sentir confortável. Eu vou usar uma sonda nova, eu vou sair tranquilo do meu procedimento, sabendo que eu fiz o melhor possível para esse paciente, e se não deu certo, não foi porque eu não usei a sonda nova que está íntegra e esse paciente vai conseguir usar. Eu sei que não é a realidade nacional. A gente na escola, eu falo porque na escola a gente sofre demais, eu dou sondas para a escola, tem amigos do Brasil inteiro que doam sondas para a escola, a gente fica super feliz. Usei só 4 vezes, usei 3 vezes. Teve uma colega que também só usa uma vez, doou umas 15 sondas. Então a gente fica feliz, mas a gente entende que isso tem uma exigência de uma série de cuidados que a Isabela falou, né? A gente teve 2 casos de perfuração de conjuntiva e afinamento escleral, porque na hora que foram fazer lá no CME a limpeza da sonda, não removeram um pouco de pigmento de sangue que tinha na ponta do probe, na fibra óptica, né? E isso acaba hiperaquecendo. Na hora que você está aplicando, você promove um furo no tecido, né? Que anestesia isso? Anestesia retrobulbar com sedação. Retrobulbar com sedação. Eu sempre já tentei outros caminhos, não deu certo. O paciente sente. O paciente sente, fica desesperado. Outra coisa importante é que também a gente já teve experiência na escola. Eu já tive na escola e no HC a mesma experiência de tentar fazer numa sala ambulatorial com maca, paciente bloqueando na sala e fazendo o procedimento. Também não acho seguro, porque a anestesia retrobulbar, eu acho que é algo que precisa de um anestesista em sala, não tem jeito. Então a gente faz no centro cirúrgico, sala mais rápida, né? Tem uma movimentação mais tranquila, e aí você faz o procedimento, né? Mas voltando na questão da sonda, eu acho que é isso, né? A gente não usa uma lente intraocular, Sim. A gente não usa ela 2 vezes, né? Todos os dispositivos. Então, assim, eu vejo que é importante considerar isso, né? Então, você vai trazer um pouco mais de segurança. A Isabela vai falar de aparelhos, tenho certeza, e sondas, e as diferenças entre esses aparelhos na capacidade de entregar o laser. Por exemplo, eu já experimentei o da Meridian, é maravilhoso, mas ele é muito mais potente do que de uma outra marca. Então eu tenho que ajustar para fazer o laser na Meridian para ter resultados seguros e bons, e na outra eu tenho que aumentar os parâmetros para chegar nos mesmos resultados do laser da Meridian. Então vejam, se você usa aparelhos diferentes, você tem que entender e conhecer isso, né? O ideal é sempre usar o mesmo equipamento, mas, por exemplo, em São Paulo nem sempre a gente tem essa facilidade, então eu fui aprendendo a conhecer cada aparelho na sua tecnologia, na sua capacidade de entregar o laser, né? A gente sabe, conversando com o Luiz, que está lá atrás, que a Meridian tem a melhor cavitação de laser, né, no mercado mundial. Então, que é diferente de outros equipamentos. Então, você tem que entender que cada aparelho vai entregar de um jeito diferente esses parâmetros, né, esse resultado da aplicação.
E que cuidado a senhora toma, doutora, quando vai usar 5 vezes? Assim, que eu tenho que falar para a bastardinha lá que vai limpar ela? Isso não pode acontecer. Então, eu acho que esse cuidado é super importante, né? Eu me sinto segura exatamente porque, como o Vessani colocou, a gente tem uma rotina no centro cirúrgico que praticamente só eu uso laser, ou eu e um outro colega. E a equipe já está muito bem treinada. O que a gente faz? Assim que eu termino, a minha enfermeira faz uma asepsia, coloca no mesmo saquinho, a gente não manda esterilizar, não há necessidade, é como se fosse uma tonometria, então não há necessidade de esterilizar. E eu acho que essa manipulação da sonda, que não é tão, digamos assim, agressiva como às vezes em outros locais, me deixa muito segura, entendeu? Mas eu concordo com o Vessani, eu acho que se você puder usar uma sonda em cada paciente, melhor ainda, porque realmente é um procedimento que você vai ter segurança de que ali está 100%. Agora, o que eu sempre faço também é testar a sonda antes, então a minha técnica já vou começar o laser, ela já me dá a sonda, já vira o papelzinho para mim, eu já testo ali, então eu sei que está funcionando, volto a falar. Em relação à potência que chega na sonda, eu não sei, né? Eu não sei exatamente, mas como a gente tem essa segurança de utilizar em até 5 vezes, a gente consegue ter uma boa resposta. Agora, se eu puder, e eu acho até, sabe, conversando agora e ouvindo a experiência do Vessani, que a gente talvez até mude, sabe, porque realmente tem casos que, poxa, não respondeu bem, será que era a sonda? Aí às vezes eu ligo para esse meu outro colega, você teve uma boa resposta? Não, eu tive. Eu falei, bom, então não é a sonda, ele operou depois de mim, ele utilizou a mesma sonda e no paciente dele funcionou, né? Então, mas é mais seguro você utilizar só uma vez. Mas esses cuidados que a gente tem que ter na manipulação da sonda, e eu vejo a sonda no microscópio, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, ela fica cheia de grumos quando a gente utiliza muitas vezes. Então, é isso, o que a gente puder ter cuidado nessa manipulação, melhor. Eu tenho uma batalha hoje com o fornecedor, e uma das questões, já tive 2 reuniões com eles, pensando no custo do Brasil, não pode ser inviável, a gente já conseguiu uma redução, mas a resposta deles sempre é a mesma. Nós vamos reduzir o preço e o médico não vai reduzir a reutilização, entendeu? Eles batem sempre nessa mesma tecla. O médico, eu falo, gente, não é assim, nós vamos fazer um trabalho. Então, eu como adapto, estou empenhado nesse propósito. Eu acho que a gente tem que deixar ela de um ponto viável e acessível diante da realidade do Brasil, de ter um custo menor e utilizar quantas vezes reutilizar, porque um bisturi de catarata é completamente diferente quando você está usando na 4ª vez, como você está usando na primeira vez. Sim. Então, quando o doutor falou, a lente intraocular é uma única vez, ou seja, e eu pessoalmente estou trabalhando muito em relação a isso. Isso é super importante. Você sabe que, dependendo do aparelho, é uma sonda específica. Então, isso é uma coisa que, quando me perguntam, e qual aparelho eu compro? Eu falo, tem esse no mercado. O que eu não compraria? Eu não compraria um que utiliza a sonda só uma vez, depois você não consegue utilizar a sonda de novo nunca mais, e é uma sonda muito cara. Então, esse aparelho, na minha opinião, ele te restringe muito. É como se fosse assim, você ligou o aparelho com aquela sonda, aí você tem que usar em 60 minutos. Aí os colegas colocam 3 pacientes no mesmo dia para meio que valer a pena. Então, te restringe, né? Às vezes você tem um paciente que não tem condições financeiras, que você quer ajudar, e você quer utilizar de novo a sonda, o aparelho não lê a sonda mais. Então, esse eu não compraria. Tendo em mente a opção de aparelhos que tem sonda de retina, eu acho super interessante, porque o mesmo aparelho vai poder ser utilizado tanto para o glaucoma quanto para a retina, então eu acho super legal. E, de preferência, eu gosto muito desses aparelhos que a sonda que você pode utilizar, ela tem o conector que algumas empresas vendem, porque, eventualmente, as empresas falam assim para a gente, olha, acabou o fornecedor, a gente tem que ir para trás, a correr de outra empresa. Eu tenho certeza que vocês vivem isso, um monte de gente ligando para vocês, olha, o local que eu comprava não está mais vendendo, estou precisando de sonda. E recentemente aconteceu com um colega meu, Vespasiano, né, que ele usa um aparelho que a sonda só funciona nele, né, e ele pode usar quantas vezes ele quiser essa sonda. Resumindo, duplicaram ou triplicaram o valor da sonda.
ele não tem de quem comprar, porque é só aquele aparelho que funciona aquela sonda e está com um valor muito mais alto da sonda. Então, isso é preciso ter cuidado também na hora de você comprar o aparelho, né?